Você sabe o que é isso? Olha só. Transparente, não tem cheiro, num copo de vidro. Isso é água. No vídeo de hoje vamos falar de água. Vamos falar exatamente quanto vale um copo d'água. É uma discussão e uma reflexão acerca de desde as coisas mais pequenas até as coisas maiores a respeito de economia e entender o que é o valor e por que uma coisa vale algo, outra vale mais, outra vale menos. Enfim, mas antes deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de água. É bastante interessante pegar o exemplo da água, porque ela é o bem que as pessoas julgam mais fundamental para qualquer ser humano existir. Biologicamente é o bem mais precioso para manter a sobrevivência das pessoas. E, portanto, eu gostei de escolher água porque também é uma coisa que todo mundo tem. Eu espero que todos que estejam assistindo esse vídeo tenham acesso à água. Mas, assim, o que é valor, né? Existem duas formas diferentes que os economistas construíram a ideia de valor, sempre ancorando o valor a algo específico. Os primeiros economistas, ou como são chamados hoje em dia, os economistas clássicos, acreditavam no valor trabalho, e dos neoclássicos para frente acreditavam no valor utilidade. O que é o valor trabalho? O valor trabalho é dizer que um bem tem o seu valor baseado no tanto de trabalho que se teve para adquirir aquele bem, para produzir aquele determinado bem. Então, por exemplo, para produzir um copo d'água. Então, se você seguir a lógica do valor trabalho, a água vale menos do que um violão, porque é mais trabalhoso produzir um violão e construir um violão e fazer um violão funcional do que conseguir água. E essa é a ideia de valor trabalho que foi propagada ali pelos economistas clássicos até chegar ali em Marx, mais ou menos, que foi um dos últimos grandes economistas que ainda usavam valor trabalho. Na verdade, eu não gosto de chamar Marx exatamente de um economista, mas ele teve uma contribuição, sim, para a economia, mesmo que eu não concorde com a maioria das coisas. Mas, enfim. Por que essa ideia teve que ser substituída? Ora, temos aqui um copo d'água. Pessoas na economia trocam coisas. Então, é possível que, para eu adquirir essa água, eu tenha trocado com alguém. Para a pessoa ter trocado comigo, é porque ela acredita que o que eu dei a ela em troca desse copo d'água vale mais do que o próprio copo d'água. Porque se ela acreditasse que o copo d'água vale mais do que o que eu trocasse com ela, ela não trocaria. E se a gente considerar que as coisas têm um valor exato e que não se modifica com o tempo e que é baseado, nesse caso, no trabalho que se tem para produzir, a gente cai num paradoxo, o paradoxo do valor, porque nós não vamos trocar nunca nada, porque, olha só, como é que eu posso explicar isso de uma maneira melhor? Digamos que eu queira trocar, deixa eu ver, um violão por um copo d'água. Digamos, eita, quase que o meu violão foi de base aqui, enfim. Digamos que eu queira trocar, eu tenho um copo d'água e você tem um violão. E aí a gente quer fazer uma troca. Eu acredito que o copo d'água vale mais do que o violão. E você acredita que o violão vale menos que o copo d'água, porque senão a gente não troca. Se você acreditar que o violão vale mais que o copo d'água, ou se eu acreditar que o copo d'água vale mais do que o violão, não há troca. Porque a gente só troca se a gente acredita que ao trocar vamos estar em um grau superior de conforto. Então, independente do trabalho que foi feito no violão e no copo d'água, para as pessoas trocarem, uma tem que acreditar que o que o outro tem vale mais. E se as coisas têm um valor exato, não tem como duas pessoas estarem certas a respeito do valor de um bem. E não tem como duas pessoas trocarem. Porque se um bem tem um valor específico, por exemplo, se esse copo d'água aqui vale meio violão, se as duas pessoas sabem que vale meio violão, porque é o valor exato daquele bem, porque é por conta do trabalho dele, digamos que o trabalho para produzir um copo d'água seja metade do trabalho para produzir um violão, as pessoas vão saber que o copo d'água vale meio violão. E se eu tentar trocar o copo d'água por mais do que meio violão, que seria um violão inteiro,
a pessoa não vai querer trocar comigo. Porque ela vai acreditar que ela vai estar perdendo nessa troca. E se eu tentar trocar por menos que meio violão, eu mesmo não vou estar acreditando que aquela é a melhor opção, já que eu vou sentir que eu vou estar perdendo, já que o copo d'água vale meio violão e eu estaria trocando ele por menos do que isso. Então, por exemplo, eu estaria trocando 3 copos d'água por um violão, o que já quebraria essa ideia de que as coisas têm um valor baseado no trabalho. Essa é uma das formas de demonstrar porque o valor trabalho não faz sentido. E outra forma de perceber isso, além do paradoxo do valor, é perceber que trabalhar em algo não supõe que aquilo vai valer muito. Por exemplo, se eu trabalho e crio uma fábrica de biscoitos de terra e as pessoas não gostam de biscoitos de terra, que são feitos de terra, elas não vão querer comprar meu biscoito de terra, por mais que ele seja muito bonito e de alguma forma eu tenha trabalhado pra caramba para polir ele, para deixar ele de um formato, no formato igualzinho a um biscoito. Se as pessoas sabem que é um biscoito de terra, em geral, elas não vão valorizar tanto quanto um biscoito de verdade. Mesmo que eu demore mais, que eu trabalhe mais para fazer aquele biscoito, ele não vai ter o mesmo valor de um biscoito de verdade, de um biscoito que você pode morder e engolir. Se as pessoas acreditam que o biscoito de verdade vale mais a pena, elas, mesmo que a pessoa que produziu o biscoito de terra tenha produzido mais, no sentido de ter gastado mais tempo, mais recursos e trabalhado mais para produzir determinado bem, que no caso é o biscoito de terra, essa pessoa que produziu o biscoito de terra não vai conseguir vender ele pelo mesmo preço de um biscoito normal ou por um preço maior, porque o valor dele não vai ser correspondente a isso. E percebendo que o trabalho não é o que define o preço de determinado bem, não é o que define o valor, na verdade, de determinado bem, os economistas neoclássicos tiveram a ideia e chegaram à conclusão de que o valor é valor-utilidade, que é a segunda forma de valor. O valor depende da opinião subjetiva e da escala de valores individual de cada pessoa em cada situação. Então, a ideia de valor-utilidade é o valor das coisas é definido pelo quanto eu acho aquela coisa útil para mim naquele momento. Então, isso explica porque os preços se modificam com o tempo, porque uma hora o copo d'água pode estar 50 centavos, uma hora ele pode estar R$1, uma hora ele pode estar 30 centavos, outra hora pode estar 1,20. Depende. Depende do que as pessoas acham útil. Se as pessoas acham que a água é muito útil, a água tende a crescer o seu valor, o valor dela tende a subir. E da mesma forma, se as pessoas acreditam que a água vale menos, no sentido de ela é menos útil para mim, ela é menos útil, as pessoas estão numa sociedade em que todas elas têm acesso à água, a água vai ficar mais barata. Então, isso é valor-utilidade e é por isso que ele é diferente de valor-trabalho. E ele não cai no problema do paradoxo do valor, porque eu posso acreditar que a água vale mais do que o violão e a pessoa que está com o violão pode acreditar, eu posso acreditar que a água vale mais do que o violão, eu tendo o violão, e a pessoa que tem um copo d'água pode achar que o violão vale mais e a gente trocar, porque podem ter utilidades diferentes. Eu posso, por exemplo, ser um cara que não sei nada de música, não tenho interesse nenhum em tocar instrumentos musicais e eu tô com um pouco de sede, e aí eu troco meu violão por um copo d'água. Eu sei que é um exemplo meio absurdo, mas é assim que funciona. As pessoas têm graus de utilidade diferentes. Por exemplo, digamos que eu sou um músico e eu estou no deserto morrendo de sede e uma pessoa me oferece um copo d'água pelo meu violão. Eu posso considerar sim trocar meu violão por um copo d'água, porque naquele momento a água é mais útil para mim do que o instrumento musical. Se eu estiver morrendo de sede no deserto. Então, as coisas, o valor, ele se modifica baseado no que a pessoa acha justo, no que a pessoa acha útil naquele momento. Então, é por isso que as pessoas trocam coisas diferentes. É por isso que os preços das coisas variam, porque eles dependem da subjetividade do que as pessoas acham útil. E não é utilidade no sentido de é útil para fazer algo concreto. Não. Por exemplo, eu posso preferir a Bíblia do que um livro, digamos, 1984, que é outro livro. Eu posso preferir a Bíblia ao 1984. Mas nenhum dos dois livros vai me dar... vai me ajudar a concretizar algo
físico especificamente, né? Porque a Bíblia é um livro religioso, é sobre religião, é sobre esse conhecimento transcendental, e em 1984 é um livro de ficção sobre política. Então, os dois não vão me trazer um conhecimento técnico de, sei lá, o que um livro de luthieria me ensinaria sobre como construir um instrumento musical, ou como consertar um instrumento musical, ou um livro de mecânica me ensinaria a consertar um ventilador, ou a criar uma máquina. Utilidade depende do que as pessoas acham útil, e é completamente subjetivo isso. E não há nada de errado com essas construções. É assim que se constrói o mercado. O mercado se constrói a respeito disso, a respeito do que as pessoas querem naquele momento e do que as pessoas acham útil naquele momento. Porque isso depende da pessoa e do momento em que ela está. Eu posso, por exemplo, beber, estar com sede, e aí eu bebo o copo d'água. Quando eu bebo o copo d'água, eu já não tenho mais sede, eu já não acho mais o copo d'água tão útil, e eu já não quero mais ele. Eu já não acho mais ele tão útil, eu poderia trocar ele por coisas que antes, quando eu estava com sede, não trocaria. E é assim que as coisas vão se desenvolvendo e se desenrolando no mercado. Se os senhores quiserem que eu explique mais profundamente por que as pessoas preferem uma coisa em detrimento de outra em determinado momento, eu posso fazer um vídeo a respeito de praxeologia, que é o estudo da ação humana, entender por que as pessoas agem de determinada forma. E é entender esse mecanismo de utilidade e preferência, e por que as pessoas preferem agir de uma forma em detrimento de outra. Mas enfim, se os senhores gostaram do vídeo, deixem um like, comentário. Se os senhores quiserem comentar a respeito de praxeologia, quiserem que eu faça um vídeo, eu faço. Mas para o vídeo de hoje foi isso. Essa é a reflexão a respeito do valor do copo d'água. A verdade é que o valor do copo d'água depende de quem quer o copo d'água e de quando a pessoa quer o copo d'água. Depende de muitas coisas. É completamente subjetivo o valor do copo d'água, assim como o valor de qualquer outro bem na economia. E isso é uma reflexão sobre economia de verdade. Não é taxa de juros e ficar estudando taxa de juros, inflação e essas coisas. Não, para você entender economia, você só precisa de um copo d'água. Você só precisa de um copo d'água e de muito raciocínio que você chega a conclusões econômicas. Você não precisa saber conceitos super avançados e super específicos antes de saber o básico. Quanto vale um copo d'água? Mas enfim, pro vídeo de hoje foi isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.